Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 15 minutos, 15 não, 25, né, Jean? 25 minutos, é que o Jean sempre come meu tempo aqui, tô brincando. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No programa de hoje, o que eu vou conversar com vocês? O poder das pirâmides. Esse tema interessantíssimo, fantástico, que encanta tanta gente, né? Aquela busca. Quantas pessoas não vão para o Egito para ver, se deslumbrar com aquelas 3 pirâmides que estão ali no Planalto de Giza ou Gizé, no Cairo, assim como também várias pirâmides que nós temos aqui na América do Sul, pirâmides fantásticas construídas pelos maias, pelos astecas, ou seja, nós temos muitas pirâmides espalhadas pelo mundo. Para você que me acompanha aqui e está a fim de repente, curtir o clima aqui do programa ao vivo, o Jean está me avisando que nós estamos com uma live. Então, se você quiser ver o vídeo, basta você entrar ali no Facebook, na página da Rádio Mundial Oficial, né? Talvez tenham outros tópicos, mas você procura, acredito seja o primeiro ícone da sua busca. Ali o videozinho nosso está presente. Se você quiser deixar um recado para mim, deixa ali nos comentários que depois eu vou ler todos, tá bom? Então tá ali. Perguntas, infelizmente, hoje não dá. O Caio, que sempre apoiava a gente aqui, ele não está, então não dá para ele escrever e trazer para mim. Mas se quiser deixar alguma mensagem para mim ali, pode ter certeza que hoje mesmo, quando eu chegar no final da tarde, começo da noite em casa, eu vou ler todas, tá bom? Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso clima ao vivo. Gente, hoje vou conversar sobre o poder das pirâmides com vocês. Vamos entender o que são as pirâmides, o que elas representam, por que todas as civilizações antigas construíam pirâmides, da onde vem isso, como que nós entramos em sintonia com toda essa força, com todo esse poder. Obviamente, isso eu já falo de antemão para todos que estão me acompanhando, as pirâmides dessas civilizações antigas que ainda estão presentes como construções aqui na face da Terra, elas não possuem mais aquela ligação cósmica que elas possuíam no auge da civilização Atlante. A maioria desses grandes monumentos que nós temos foram construídos nessa época anterior à nossa experiência, que nós somos conhecidos na teosofia, vamos colocar assim, como ários ou arianos, como experiência, todos nós, sem nenhuma distinção, tem um ser vivo aqui, um ser humano na face da Terra, ele é ariano, independente de qualquer coisa. E a civilização Atlante foi a nossa anterior. Então, todos nós somos filhos dessa grande civilização e estamos formando a civilização que virá posteriormente à nossa, né? Que já temos um eclodir, segundo os livros sagrados, os livros que eu acompanho. A partir do ano de 3005, nós vamos ter realmente mudanças no planeta Terra, e essas mudanças ocasionarão o eclodir de um novo sistema, de uma nova realidade, e com isso, obviamente, vem um impulso de um novo reino, de uma nova realidade. Então nós teremos, vamos dizer, novos tipos de seres humanos na Terra com o tempo adequado. Vamos voltar para as pirâmides, então. A primeira coisa que eu gostaria que todos entendessem, as pirâmides, elas trazem inicialmente uma origem celeste, através de determinados pontos que nós observamos, que são, na verdade, verdadeiras pirâmides celestes. Quais são esses pontos que eu estou falando? A famosa constelação de Órion, onde nós temos as 3 Marias no seu centro, Cruzeiro do Sul também, e por fim, né, nós temos como projeção dessas 2 energias, que coagula essa força como um verdadeiro Sol, a estrela Sirius, que está na constelação do Cão Maior, fazendo com que nós tenhamos toda a coagulação dessas 2 grandes pirâmides iniciais, que são, novamente, a constelação de Órion e Cruzeiro do Sul, e com isso nós temos todo o universo, todo o potencial aqui. E os antigos, obviamente, conheciam esta captação celeste, esta energia, porque quando nós falamos, eu sempre comento aqui nos meus programas, sobre a famosa Guerra dos Anjos, a Taraka Maya, como um termo utilizado no Oriente,
nós tivemos a guerra, para uma fácil compreensão, entre Micael e Lúcifer, e a queda desses dois anjos, porque Micael veio junto também com Lúcifer, a queda desses dois anjos aqui na matéria criaram o princípio da polaridade. E com isto, essas grandes hierarquias celestes que estavam presentes aqui na face da Terra, como um aspecto vibracional, no momento preciso, eles começaram a ter as suas primeiras reencarnações humanas, ou seja, em corpos humanos como consciência e todas as suas hierarquias, e com isso eles quiseram transformar aqui o planeta Terra num símile de onde eles vieram. Uma coisa interessante, né? Eu citei a queda dos anjos. A queda dos anjos, você tem um arcano do tarô que simboliza esta realidade. Os arcanos que já com o tempo eles vão ser transmutados em novas realidades, mas que ainda estão fortes e presentes. Se você pegar ou mesmo pesquisar na internet o arcano 16, que é conhecido, agora você vê até o nome, a Casa de Deus, esse é o nome verdadeiro dele, não a torre, como popularmente nós conhecemos, o nome prístino dele, o nome antigo é a Casa de Deus. Você observa uma torre e nessa torre você tem um raio que incide no seu cume. Esse cume representaria, no caso, esta guerra que ocorreu no seu sentido celeste antes da manifestação dessas dignidades planetárias, angélicas, essas verdadeiras falanges se projetarem aqui na Terra e se diluírem com a humanidade. Então este raio incide no arcano 16, a Casa de Deus, incide no seu cume e dois seres caem. Esses dois seres, você tem um coroado com uma coroa de 6 pontas, que representa Micael. Ele cai bonitinho, você observa no próprio desenho, que ele cai ali de uma forma onde ele está parando com as duas mãos a sua queda, e o outro está desmaiado e com um tijolo na cabeça, obviamente, e representa Lúcifer, que no simbolismo do arcano expressa a perda da sua consciência. Então, a consciência dele, que em parte é retirada por Micael, representa todos esses mistérios que estão presentes no arcano 16. Recomendo que quando você procurar, se é do seu interesse, procure Arcano 16 de Oswald Wirth, esse grande ocultista, esse grande ser que deixou esse tarô como uma verdadeira pérola para a iniciação humana. Ele fez, com seu desenho, com o aval de vários outros grandes ocultistas, um tarô extremamente sério. Então, repetindo, pesquisem Arcano 16, de Oswald Wirth. O Wald se escreve com W, o Wirth é W também, I-R-T-H. Ali você verá a imagem deste arcano para que você entenda esses mistérios. E estes seres, quando eles caem, eles entram no jogo evolutivo. E quando eles entram no jogo evolutivo, se mesclando com a humanidade, aí que nós temos a mistura de dignidades angélicas junto com o ser humano, que gera em vários panteões o que nós chamamos de titãs, que são as misturas desses seres especiais com a humanidade, que são os semideuses, podemos dizer assim, origina o que em alguns livros, um exemplo, os escritos de Enoque, Enoque cita sobre os Geburins e os Nefelins, que são as misturas dos anjos com homens e mulheres, obviamente humanas, originando esses titãs e começa um novo período evolucional, e isso foi anterior à Atlântida, isso foi na época da Lemúria, num terceiro momento da Lemúria de Sete, onde esses anjos caíam. E por que o número 16 é bom também, agora me aprofundando um pouquinho mais no ocultismo, a Lemúria foi a terceira experiência humana, nós somos a quinta. Então nós tivemos anteriormente a Lemúria, o que nós chamamos na teosofia, ou mesmo eubiose, que é a sociedade iniciática a que eu pertenço, nós tivemos a etapa adâmica e a etapa hiperbórea. Então 7 para cada uma dessas etapas, 7 da adâmica, mais 7 da hiperbórea, 14. E até a terceira etapa lemuriana, que seria, vamos dizer assim, uma terceira subetapa, onde tivemos a queda, nós tivemos 2 etapas ainda virginais, onde não existiu sexo com a queda dos anjos. Com isso, somando com as 14 anteriores, gera o número 16. Aí que está o mistério do número 16, que é o 8 polarizado dessas 2 dignidades, que caíram e criaram tudo o que nós chamamos depois futuramente da civilização Atlante, que fez em muito
muitos lugares pirâmides como essas conexões cósmicas com essas realidades que eu citei no início do programa, que são as realidades da constelação de Órion, daí que Órion em vários lugares sempre é citado e etc. O cinturão de Órion, que é o caçador que está na mira das Pleiades, que também envolve todo o mistério da Atlântida. Então as 3 estrelas ali, que representam as 3 Marias, seriam o cume dessa experiência. Vejam que interessante. Órion é conhecido como força piramidal da força celeste que traz as energias causais ou as energias do espírito projetadas para criar o que nós chamamos de alma. Então, a alma, que seria a alma universal que cria tudo o que nós temos aqui, desde minerais até seres humanos, isto ocorre inicialmente com essa projeção de Órion. Então, se você pesquisar a imagem da constelação de Órion, você vai ver o cinturão de Órion com as 3 Marias e 4 estrelas. Existe uma quinta na parte superior, mas na verdade ela é uma força de passagem, que seria a 5ª estrela. Então você tem 4 forças que fazem a base da pirâmide. Daí que todas as grandes civilizações compreendiam Órion como um lugar fantástico. Então sempre que você ver e você conseguir observar no céu a constelação de Órion, você está vendo, na verdade, uma pirâmide fantástica. Obviamente que não dá para nós levarmos como ponto de vista pelos astrônomos, pela astrofísica que observa o céu. Tem que ter essa consciência do que isso realmente representa como força vibracional. Posteriormente a Órion, nós temos o que é essa energia projetada no Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, as 3 estrelas que estavam como a força das 3 Marias, se torna uma pirâmide com uma estrela só no seu cume. Daí que nós temos a estrela de Magalhães, ou também chamada de intrometida, que parece que ela está mais afastada, mas não é só aparência. Ela realmente está afastada porque ela representa o cume da pirâmide da cruz que vai fazer a sua base, por isso que ela é chamada de Cruzeiro do Sul. E esta constelação, como uma verdadeira pirâmide fantástica, o que ela faz? Através da captação dessa energia, isto é enviado aqui como força para o planeta Terra e, através da energia das forças da natureza, criam o que hoje nós chamamos a linguagem dos elementos, a força do elemento ar, do elemento fogo, da água e da terra, que são as forças sutis da natureza que criam e geram os reinos. Então você tem a incidência dessas 4 forças fazendo a criação do que hoje nós chamamos de mineral, vegetal, animal e ser humano. Mas o que mais interessa para nós é o cume da pirâmide, o cume da pirâmide como força principal através dessas 2 constelações que, como eu disse no início do programa, também estão associadas aos mistérios da estrela Sírius, que é extremamente cultuada para quem conhece o que ela representa como força, e também por todas essas antigas civilizações. E o cume da pirâmide representa esse 5º princípio, essa 5ª força plasmadora, onde nós chamamos isso, se você pesquisar também na internet, Tátiva Akasha, ou a força dos anais akáshicos, tanto falados por Helena Petrovna Blavatsky, que falava que quem entrasse em sintonia com essas forças, trabalhando e burilando o seu quaternário ou as energias dos elementos como consciências projetadas em nós, teria o direito de captar todos os eflúvios, todas as forças emanadas por essa energia que é o Tátiva Akasha, a fonte de tudo que existe no universo manifestado. Daí que nós, quando começamos a entender os mistérios que englobam estas constelações, estas forças, estas estrelas, nós começamos a compreender diretamente tudo que está aqui manifestado como ideia arquetipal do que nós chamamos de Deus, ou o grande arquiteto do universo, que faz através de todas as suas falanges angélicas, que anjo é emissário, tudo o que existe aqui no nosso universo manifestado. E os antigos, sabendo de todo esse propósito, de toda essa força, de toda essa energia, eles começaram a construir essas pirâmides orientados pelas dignidades caídas, que eu também falei no início do programa,
toda essa energia das construções piramidais e muitas delas com próprias constelações, pirâmides formando constelações aqui na face da Terra, alinhadas com essas forças para que nós tivéssemos aqui no planeta Terra o símile do que representa a realidade celeste. Então vejam que fantástico este momento que foi o auge da civilização Atlante, o que nós tivemos aqui manifestado na Terra. Daí que quando as pessoas que se interessam por esses assuntos começam a pesquisar sobre essa civilização fantástica, principalmente no seu auge, começa a entender os discos voadores, como nós chamamos hoje, que eram veículos utilizados na Atlântida através da consciência e de captação dessas energias, e as pirâmides estavam totalmente integradas com estes valores. Então imaginem todos vocês a energia que era permeada na civilização atlântica, que atingiu um ápice tecnológico que hoje, no atual momento, a gente nem trisca no que realmente eles conseguiram conquistar com a tecnologia deles, porque tudo isso, depois de todas as grandes catástrofes ou mesmo cataclismas da Atlântida, tudo isso foi preservado para que a humanidade não deturpasse, como aconteceu no final da Atlântida, todas essas forças da natureza. Os atlantes utilizavam a energia do elemento fogo, praticamente uma arma que se chamava Agni Shastra, que poderia destruir facilmente o que quisesse com uma distância incrível e com uma potência fantástica. Por isso que a divindade utilizou o quê? O elemento água para que o fogo fosse atenuado no sentido da sua manipulação. Aí que nós começamos a entender o que é chamado da Arca de Noé, do grande dilúvio, que não existiu realmente um barco onde entraram várias consciências ali, seres, casaizinhos de animais para ser preservados. Eles tinham uma tecnologia fantástica que hoje você pode ver, se você quer clonar alguém, o que você precisa? De uma microzinha parte do que ele representa, e com isso você clona. Então a Arca de Noé poderia estar na cabeça de um alfinete. Vejam que interessante isso, porque esta preservação ocorreu porque a Atlântida termina com esse grande dilúvio. Se você pegar a palavra Noé e ler ela ao contrário, você tem a palavra Eon, que é muito utilizado no meio esotérico ou mesmo ocultismo. Eon de Edom ou Éden, onde criam-se essas dimensões espirituais no planeta, tudo é preservado dessas consciências atlantes, aí começam a surgir os mitos verdadeiros sobre Shambhala, Shangri-La, Avalon, Valhalla, todos os nomes que a gente escuta das civilizações que continuaram trabalhando todo esse manancial da sabedoria das idades. Então vejam que lindo isso, o verdadeiro poder que existia na Atlântida com a própria energia da captação de suas construções. E nós precisamos compreender que esta força, né, ela traz ainda em alguns lugares uma fonte de captação incrível. Quer ver um exemplo? Vamos pegar os egípcios. Os egípcios, eles construíam obeliscos fantásticos, extremamente altos, que eram fontes de captação dessa energia. Os próprios obeliscos egípcios representavam uma pirâmide, não no sentido de formato perfeito, e sim uma energia ou uma força com 4 lados, aonde você tem o cume, que seria a captação dessa força do Tativa Akasha, onde trazia a captação dessa força e era utilizado através da linguagem dos elementos, pois os egípcios primordiais, vamos dizer assim, eles conheciam e eram totalmente mantenedores de toda essa consciência. Quer ver um exemplo na atualidade, onde nós temos obeliscos que são verdadeiras pirâmides que captam essas forças? Você tem esta energia presentes em templos da Sociedade Brasileira de Obiose, que estão em São Lourenço, também em Itaparica, Bahia, e, por fim, em Mato Grosso, na Serra do Roncador. Eu até postei recentemente no meu Instagram, eu postei uma foto fantástica ali do templo
de Nova Chavantina, na Serra do Roncador. Você não precisa estar no Instagram, só basta você colocar agora aí uma busca rápida no Google, Newton Schultz Instagram. Você entra na minha página, você vai ver que foi a última foto que eu postei. E ali na frente você tem um obelisco que representa a captação dessas energias oriundas. Mas aí você fala, e por que o templo na frente? O templo desses 3 lugares fantásticos, ali os iniciados nos mistérios fazem seus rituais no sentido de construção de um mundo melhor, e o obelisco que está na frente capta essa energia que é feita nos templos, e com isso nós temos o espargir para lugares fantásticos que estão no mundo como postos representativos de toda essa captação. Então nós temos Machu Picchu aqui na América do Sul, Chichén Itzá na América Central, nós temos o deserto de El Morro nos Estados Unidos, a Serra de Sintra na Europa, Cairo, já citado por mim, no Egito, você tem Srinagar na Índia e, por fim, você tem Sydney na Austrália. E esses 3 templos representariam uma 8ª energia que captam todas essas forças vibracionais de verdadeiros seres que estão trabalhando para um mundo melhor, e o obelisco, que obelisco vem do obeliscus do latim, que significa ponta inflamada ou ponta de fogo, que na verdade seria a tradução da palavra pirâmide. Então vejam quanto poder existe nessa energia, que nesses lugares que eu citei para vocês, ainda existe uma captação onde nós trabalhamos o poder piramidal, o poder da captação dessa energia, para que todas as pessoas que estiverem vibrando o bem, o bom e o belo possam espargir para o planeta inteiro uma força de reconstrução dos valores que hoje estão precisando ser reciclados com urgência. Estamos em 2018, no seu finalzinho. Você entrou em sintonia comigo e você falou assim, poxa, essas coisas que o Newton Schultz falou são interessantes, algo bateu para mim, eu sou apenas um mero transmissor deste conhecimento que estou passando para vocês. Como eu já disse, sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, e quando as pessoas querem se aprofundar, vou utilizar esse termo, na verdade, uma iniciação real e direta, eu sempre recomendo à Sociedade Brasileira de Obiose, que não tem fins lucrativos. Você pode entrar em sintonia com essa força e iniciar os seus estudos enviando um e-mail para a minha equipe. Qual é o e-mail da minha equipe? equipe@newtonschutz.com.br. Repetindo, equipe@newtonschutz.com.br. O Newton Schutz se arruma no Google, coloca ali, junta tudo.com.br, na frente, equipe @. Você, enviando o e-mail, informe o seu interesse de iniciar os seus estudos na Sociedade Brasileira de Obiose, informe somente a sua localidade. Com isso, eles vão indicar para vocês o lugar mais próximo. Repito, não existe fins lucrativos, existe uma forma de pagamento que contribui com o andamento desse trabalho. Se você não tiver nenhum lugar próximo a você, você pode fazer a iniciação online. Isso, olha que bacana. A iniciação online, onde, através da modalidade online, instrutores irão acompanhar você nos seus estudos e na sua iniciação. É isso, equipe@newtonschutz.com.br. Mano Jean, obrigado pela presença, você também que me acompanhou na live. Receba aqui do seu amigo um grande e fraterno abraço, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.